Olá a todos, eu sou Thiago Drum e eu vou nesse vídeo tirar dúvidas para quem ainda as tem sobre a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que são causadas pelos moles. A construção dos moles da Barra do Rio Grande são a causa das enchentes no Rio Grande do Sul. E eu recebi essa tarefa, né, de sozinho tive que desenvolver essa tese, né? E não restam dúvidas, tá? E nesse vídeo eu vou tirar essas dúvidas. A gente teve que lutar contra a teoria do vento sul. Imagina que absurdo, gente, achar que o vento sul causa enchentes em Porto Alegre. Olha que absurdo. E sem contar que essas enchentes de maio de 2024, quando as enchentes começaram em Porto Alegre, o vento era norte. Deu 3 dias de vento norte moderado durante a formação das enchentes. Só depois ele virou para sul. Então achar que o vento sul causa enchentes, olha que absurdo. O vento, ele não tem tração sobre a superfície da água para conseguir brecar, barrar as correntes de vazão. A água é extremamente pesada. Quando a água sobe de nível, a pressão que ela faz no canal é muito grande, arrasta casas, arrasta árvores, arrasta o que for, o vento não segura. Olha que absurdo achar que o vento breca a vazão fluvial. E são pessoas que são autoridades acadêmicas, né? Vamos lá. Evidências de que os moles é que são a causa das enchentes. Vamos lá. A Lagoa dos Patos, ela está se elevando com a vazão fluvial, a vazão do rio, a vazão dos rios, após as chuvas, causam a elevação da Lagoa dos Patos, tá? E isso causa inundação das cidades de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte, é isso? Ali onde fica a quinta secção da Barra, bem próximo a Foz. Veja, se a vazão dos rios estão elevando a Lagoa dos Patos a ponto de inundar, é evidente que o canal de vazão para o mar não está dando conta da vazão. Por quê? Porque a maré meteorológica e a maré lunar não inundam Rio Grande, nem Pelotas, nem a quinta secção da Barra. Isso é uma lógica, a gente precisa entender isso, tá? Então vamos lá de novo. Nem a maré meteorológica e nem a maré lunar, eu já explico o que elas são, nenhuma das duas inunda Rio Grande e Pelotas. No máximo, quando se tem uma ressaca muito grande, chega ali próximo da margem, inunda talvez a orla. Isso é natural. Inundar a orla, a primeira rua da beira-mar, da Lagoa dos Patos. Mas não chega a inundar as casas das pessoas, a ponto das pessoas terem que abandonar suas casas. Nem a maré lunar, nem a maré meteorológica. O que é a maré lunar? É a quadra lunar. São as fases da lua, as fases da maré. A preia-mar, a baixa-mar. Preia-mar é a maré alta, a baixa-mar é a maré baixa. E a quadra de maré com as fases da lua, né? Que é um ciclo mensal de marés, tá? Isso é a quadra, a maré lunar. E a maré meteorológica é o vento que
que forma ondas no mar, e essas ondas, quando chegam no litoral, causam uma leve elevação dos níveis da água no litoral. É a maré meteorológica. Nenhuma dessas duas expulsa as pessoas de suas casas, nem a maré lunar, nem a maré meteorológica. Então, se a vazão fluvial, que é a vazão dos rios, está expulsando as pessoas de Rio Grande, Pelotas e Quinta Secção da Barra, é evidente que o canal da Barra não está fazendo vazão. Ponto. Não resta dúvidas. E aí a gente começa a investigar, a gente percebe que os pescadores dessa região, eles confirmam, você não precisa acreditar em mim, vá lá em Rio Grande, Pelotas, Quinta Secção da Barra e pergunte aos pescadores de lá. Eles vão confirmar para você, os mais antigos, que depois que ampliaram os moles, reduziu a vazão do canal. Então, depois da ampliação dos moles, que foi inaugurada em 2011, se reduziu drasticamente a vazão dos canais. Por que os pescadores sabem disso? Porque eles são engajados na pesca. Quando se lança redes no mar, quando se lança uma rede no rio, na Lagoa dos Patos, se observa as correntes. O pescador está com a rede dentro da água, ele consegue, melhor do que ninguém, saber, conhecer a correnteza, as vazantes e as enchentes. Ele conhece, porque ele está engajado ali no rio, na pesca. Então os pescadores sabem, depois que ampliaram os moles, se reduziu a vazão do canal. E se reduziu a vazão do canal a ponto da água da chuva inundar Pelotas, Rio Grande, é evidente. Esse canal da Barra, ele não está fazendo a vazão natural que fazia antes da construção dos moles. E esse conhecimento empírico dos pescadores são mais uma evidência. Eles mesmos nos comprovam que, mexendo na foz com essas pedras, esses moles de pedras, alterou a vazão do complexo hídrico. A foz é o ponto de maior vazão do complexo hídrico. Tá? Então, o que tem mais vazão? É a foz ou é o rio Taquari? É a foz. É a foz ou é o rio Jacuí? É a foz. A foz é o ponto que deságua o complexo hídrico inteiro. Então é evidente que ele tem maior vazão. Quanto tempo de vídeo tem? 8 minutos. Tá certo? Então existem apenas 3 forças que governam a vazão da foz: maré meteorológica, maré lunar e vazão fluvial. São só essas 3 coisas. É a maré, os ventos, que é a maré meteorológica, e a vazão fluvial. Os especialistas, entre aspas, como eles não souberam identificar que os moles estão fechando a foz, a única explicação que eles conseguiram é para os ventos, a maré meteorológica. Mas a maré meteorológica, sem chuva, não inunda Rio Grande. Sem chuva ela não inunda Rio Grande. Então, é evidente que quando a Lagoa dos Patos sobe, não está fazendo vazão no canal. O canal perdeu vazão. A maré meteorológica, que são os ventos formando ondas e rechaçando o litoral,
ela não consegue segurar a vazão fluvial. Não. Quando a vazão fluvial se choca com a maré meteorológica, o canal se alarga. O canal se alarga. A foz, ela fica larga, fica grande, dando vazão. A foz, ela é um ponto de vazão ideal. É um fenômeno extremamente complexo e perfeito da natureza. A foz possui vazão ideal. Tá? Ela é uma foz de vazão perene e vazão ideal. Ela não é que nem a Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe, que fica ali do lado da Lagoa dos Patos, como ela não tem afluentes de vazão perene, a sua foz também não tem vazão perene. Então, quando não chove, a foz da Lagoa do Peixe, ela fecha. As ondas do mar fecham a foz da Lagoa do Peixe. E aí a Lagoa do Peixe começa a se abaixar de nível, porque não chove, vai secando, vai evaporando, vai infiltrando. E aí as pessoas vão invadindo as margens com plantações, com pasto. E aí quando chove, a Lagoa do Peixe se inunda, porque a foz está fechada. Tá? E as pessoas vão lá com reto de escavadeira e abrem a foz, causando um desastre ambiental. Porque não pode abrir a foz da Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe precisa dessa reserva para poder enfrentar os períodos de estiagem. A Lagoa do Peixe precisa ficar cheia para quando vier o período de estiagem não matar os peixes. Então não se pode abrir a foz da Lagoa do Peixe com máquinas. Isso é um crime ambiental. O contrário da Lagoa dos Patos. O contrário da Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, ela possui afluentes de vazão perene. E a sua foz possui vazão perene. É uma barra com a boca constantemente estourada. Tá? Diferente da Lagoa do Peixe. A Lagoa do Peixe se eleva porque ela não consegue estourar a boca da barra. Para estourar a boca da barra da Lagoa do Peixe, a Lagoa do Peixe primeiro precisa se elevar acima do nível do fechamento da barra pela areia, para daí encontrar um fiapo de saída. Esse fiapo de saída vai começar a se abrir. Né? Então, quem já estourou a boca de uma barra, de um rio, sabe, basta cavar uma pequena canaleta, deixar a água escorrer, que a própria vazão vai começar a escavar e essa pequena canaleta vai se transformar num grande rio. Né? Porque o próprio rio, ele abre a boca da barra, mas para isso precisa ter um fiapo de água, que é o que acontece com a foz do Rio Grande do Sul. Ela tem vazão perene, ela já é uma boca aberta, então ela não tem problema de vazão. Então é um erro pensar que as enchentes no Rio Grande do Sul são naturais. É um erro pensar que o Rio Grande do Sul tem problema natural de vazão. Não tem. Por quê? Porque a boca da barra da Lagoa dos Patos já está estourada. Ela é permanentemente estourada, porque os afluentes, que são Rio Taquari, Rio Caí, Rio Jacuí, Canal São Gonçalo, eles têm vazão perene, eles mantêm a foz com vazão perene, mantêm a foz com a boca sempre aberta. Então, em períodos de estiagem, de pouca chuva, o complexo hídrico reduz a vazão do canal e a vazão da foz diminui e a boca da barra se fecha com um banco de areia. Se fechava. Agora tem um monstrengo de pedras chamados moles da barra.
Mas antes desses moles, a Foz naturalmente criava um banco de areia fechando a foz, porque a vazão fluvial era baixa. Então, os ventos e as ondas formadas pelos ventos traziam os bancos de areia para a foz, fechando a foz, deixando apenas um pequeno canal aberto, porque o rio tem vazão perene, os afluentes têm vazão perene, protegendo o canal da Barra. O canal da Barra não assoreava. O que assoreava era apenas a entrada da boca da Barra. E aí os navios não conseguiam entrar. Mas era natural, era assim. E quando começava a chover muito, quando caíam grandes chuvas, se aumentava a vazão fluvial e a própria vazão do rio abria a boca da Barra naturalmente, expulsava esses bancos de areia, abrindo o canal. E se tinha maré meteorológica, que são os ventos sul, se tinha vento sul, o canal se abria mais ainda, dando uma grande abertura, mantendo a vazão do complexo hídrico. E tudo isso foi destruído pela construção dos moles. Ok? Se gostou, deixa o like, compartilha, faça essas informações chegar até o conhecimento da comunidade. Também é a sua responsabilidade, a responsabilidade de todos, fazer com que o conhecimento correto chegue até as pessoas, tá? O que falta para o Rio Grande do Sul é conhecimento, é o real conhecimento sobre o comportamento das águas, certo? E o que se precisa fazer agora? Destruir os moles é uma missão faraônica. Não tem como retirar esse mole pedra por pedra. Como? Mergulhadores vão encaixar guindastes embaixo d'água e as pedras que ficaram submersas debaixo da areia, como é que nós vamos tirar? Não tem como. Então a solução é a construção de um canal. É a construção de um canal extravasor. Não tem outra solução, gente. Vamos fazer diques. Gente, os diques, eles apenas empurram. Como as enchentes, elas são dinâmicas, ou seja, elas estão se movimentando, respeitando as leis da física. Os diques, eles irão apenas empurrar a enchente para charqueadas, charqueadas que fica ali próximo do arquipélago, vão empurrar a enchente para o arquipélago, vão empurrar para Triunfo, para o município de Taquari. Então fazer grandes diques irá ser apenas um cabo de guerra, de empurra, uma cidade empurrando a enchente para o outro, e os diques vão se romper, porque vão aumentar a pressão da água no canal. Diques são feitos para se romper, então não se deve fazer diques. Os diques sempre irão se romper, porque eles não suportam a pressão do canal. E se eles funcionarem, eles irão apenas colocar as pessoas em risco. Por quê? Porque pode se romper a qualquer momento. Pode se romper a qualquer momento. Imagina as pessoas em suas casas com uma falsa sensação de segurança, achando que estão protegidas pelos diques, e de repente um dique se rompe. Imagina a catástrofe que não vai ser. E os diques, eles apenas empurram a enchente, aumentando o represamento a montante. Então, se os diques de Porto Alegre algum dia funcionarem, eles só vão agravar as enchentes em Triunfo, no Taquari, vão agravar ainda mais. As enchentes em Triunfo e Taquari vão elevar-se ainda mais, porque os diques de Porto Alegre irão funcionar como uma represa. Eles irão represar as águas do Jacuí. Porque se as águas estão invadindo Porto Alegre,
é porque elas precisam invadir Porto Alegre, é porque elas precisam de espaço. Elas precisam de espaço para se espalhar. E se você constrói diques em Porto Alegre, você diminui o espaço que as águas têm para se espalhar. E aí elas vão elevar-se ainda mais em Triunfo e no município de Taquari. Então é uma loucura, é uma incompetência construir diques. Ok? O que você tem que construir é um canal extravasor. Essa é a solução. Aí o IPH fez um estudo junto com a Universidade Federal Fluminense de que serão caros e pouco eficientes. Mas é um estudo tendencioso, é um estudo ideológico, porque eles construíram um canal de apenas 100 metros de largura, quando o canal que irá por fim às enchentes, ele deve ter 1,5 km mais ou menos de largura e deve ser próximo à foz, porque 1,5 km é simplesmente abrir uma nova barra. É um canal largo demais para ter comportas. Tem que ser uma nova barra. Tá? Só que nada impede de começar do começo. Assim como os moles da barra não foram construídos da noite para o dia, foram feitos aos poucos, primeiro a primeira etapa, depois de 30 anos, 40 anos foi ampliado, depois de mais, 30, 40 anos foi mais uma ampliação. Esse canal também pode-se começar com um canal de 50 metros de largura. Aí depois de 5 anos tem mais investimentos, o canal funcionou, a gente viu que tivemos conhecimento empírico, tivemos mais pesquisas, amplia o canal para 100 metros de largura, para 500 metros de largura, até conseguir, daqui a 30 anos, a gente conseguir fazer um canal largo. Né? A própria pesquisa dos acadêmicos confirma que um canal de 100 metros de largura reduz 35 centímetros no Guaíba. Significa que um canal de 1,5 km de largura irá colocar fim às enchentes no Rio Grande do Sul. Os próprios acadêmicos não enxergam o estudo que eles mesmos fizeram. Né? Então é isso. Espero ter ajudado. Compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Faça essas informações. É sua obrigação também. É o seu dever. O dever de todos. Fazer com que a informação correta chegue até as pessoas. Muito obrigado. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.